Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho e nessa quinta-feira começamos de fato com os jogos de seleções na segunda data FIFA dessa temporada 24-25. Temos a terceira rodada da Nations, meu foco vai ser em 2 jogos da Série A da Nations, Itália, Bélgica, Israel e França, e um jogo da Série B da Nations, a Inglaterra que desceu de divisão na temporada passada, enfrenta a Grécia dentro de casa. Na América do Sul, nós temos a 9ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo, destaque obviamente para o Brasil, enfrentando o Chile, Brasil que perdeu a primeira partida oficial com o Dorival, já havia perdido nos pênaltis para o Uruguai na Copa América e agora perdeu nas eliminatórias para o Paraguai, o Brasil que ainda tem muito, mas muito a melhorar e o Dorival tentando dar um jeito nessa seleção. A Argentina enfrenta a Venezuela fora de casa, a Bolívia com toda a sua força por conta da altitude recebe a Colômbia, mas aqui tem um tabu enorme que a Bolívia vai ter que quebrar. Inclusive quebrou um nas rodadas passadas, a gente vai comentar sobre isso, mas é um dia bem interessante para começar esses jogos de seleções. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 10 de setembro. Bom, vamos começar com o nosso panorama, Nós temos 6 partidas em foco, eu pretendo focar nessas 6 partidas. Ainda tem mais algumas naquele horário das 15h45, que é um horário bem tumultuado, mas eu prefiro focar nessas partidas que eu acredito que vai ter mais liquidez, tá? Na parte da noite, aqui a gente tem um horário um pouco mais tranquilo, Às 17 para as 18, 1 hora de diferença e depois tranquilo no Jogo do Brasil. O que me complica no Jogo do Brasil realmente é o horário, mas vamos lá, eu que me adapte, com essa minha rotina de morar na roça. Vamos começar pedindo o teu like no vídeo. Antes de começar qualquer coisa, se você puder deixar o like no vídeo já me ajuda demais da conta. Fechou? Se você é inscrito por aqui, obrigado. Se você não é, fica o convite para você se inscrever. Vamos começar falando sobre Itália e Bélgica. E aí, óbvio, você deve estar querendo colher informações assim como eu. A Itália com uma cotação de 1,90 enfrentando a Bélgica a 4,10. Primeiro vamos dar uma olhada nas tabelas. Como é que está a situação aqui? Esse é um jogo do grupo A, o grupo 2 da Liga A da Nations. A Itália é líder com 2 vitórias, venceu a França e venceu Israel. Venceu a França por 3-1 em pleno Parque dos Príncipes e venceu Israel por 2-1. A Bélgica tem uma vitória e uma derrota, venceu Israel em casa por 3-1 e depois perdeu para a França, lá na casa da França, por 2-0. Então, obviamente, a Itália está muito mais tranquila nesse jogo do que a seleção belga, e a Itália joga em casa. A Itália num período, obviamente, de reconstrução ainda, apesar de ser favorita, mas ainda está no período de reconstrução. Enfrenta uma Bélgica que já tem aquela queda, de grandes nomes, talvez, óbvio ainda, Lukaku desempenhando um excelente futebol, De Bruyne também, mas eu acredito que a Bélgica já não está nessa situação de ainda poder subir. Acho que o máximo que a Bélgica pode conseguir fazer é ainda manter um bom nível, mas a geração belga, aquela que a gente conhece, obviamente está mais envelhecida. Concordo com essa cotação de 1,90? Quem sou eu para discordar, 2 vitórias seguidas da Itália, uma seleção que vence a França na casa da França, não merece desconfiança, Vamos ser sinceros, gosto bastante da parte defensiva da Itália, não acho que a Itália fez uma boa Euro, mas isso são detalhes, Na Nations passada, inclusive, como informação, na temporada 22-23, para quem não se lembra, a Itália foi longe na competição. A Itália chegou a disputar 3ª colocação com a Holanda e, óbvio, ficou com o 3º lugar. Foi eliminada pela Espanha, que acabou sendo campeã para cima da Croácia, tá aqui, Então não é uma Itália assim, ruim na Nations. Pelo contrário, é uma seleção que leva a Nations muito a sério, Então, para mim, cotação justa. Se é justa, vamos trabalhar aqui na situação de correção de preço. Se você é um trader por aqui. Theo, eu sou um punter. O que você me aconselha? Bom, vamos dar uma olhada nas anotações que eu fiz por aqui. Nos últimos jogos, a Itália sofreu consecutivamente nos últimos 6. Então é uma seleção que vem reestruturando, chamando novos jogadores, mas ainda tem problema com gols sofridos. Foi o primeiro a sofrer em 5 de 6. A Itália, inclusive na Euro aconteceu isso várias vezes. A Itália saiu atrás e depois teve que virar jogo. Então a Itália sofrer gol aqui não me parece ser um cenário tão absurdo, Vamos guardar essa informação. A Bélgica sofreu nos últimos 3, mas teve o menos de 2,5 em 5 de 6. No jogo contra Israel não foi, porque foi 3-1. No confronto direto, a Itália venceu os últimos 3 consecutivos contra a Bélgica sofreu nos últimos 5 e a Itália marcou primeiro em 5. Então, no quesito confronto direto, a Itália leva muito a melhor, Mas essa informação aqui,
da Itália sofrendo com frequência me faz ficar de olho nesse ambas marcam, que já não tá com uma cotação ruim, tá? Então vou ficar de olho aqui no ambas. Se você pretende trabalhar ao vivo durante o jogo, pensar num cenário para 2 ou 3 gols pode ser interessante, tá? Agora, se abraçar em uma das duas seleções, eu pretendo não fazer, tá? Prefiro também não fazer. Se você no ao vivo encontrar alguma coisa que te coloque com uma vontade danada de trabalhar num handicap positivo na Bélgica, ou um handicap, alguma coisa na Itália, ou até mesmo numa vitória seca da Itália, tranquilo, tá? Eu, como um trader, venho para o jogo ao vivo e tomaria cuidado. Por mais que eu goste principalmente do goleiro da Itália, eu tomaria cuidado com essa Itália que vem sofrendo com frequência. E o fato da Itália estar numa boa onda, numa boa fase, pode fazer com que a Itália vá para cima com um pouco mais de descuido, né? Tem gordura para queimar e a Bélgica tem um excelente contra-ataque, tá bom? Então é isso que eu ficaria de olho por aqui. Provavelmente um jogo para pelo menos 2 gols e eu não duvido das duas equipes marcando. Israel e França é um caminho muito tranquilo, né? Eu acho que a gente vai concordar aqui numa França provavelmente vencendo esse jogo. Só que aqui é o seguinte, o estilo da França eu não preciso ficar batendo o tempo todo no murro de ponta de faca, porque toda vez eu falo isso para vocês. A França ela não tem um estilo pragmático de propor jogo com linha avançada, como por exemplo aconteceu e vem acontecendo com o Bayern de Munique do Kompany ou o Manchester City do Guardiola. Não é assim que o Deschamps gosta de organizar a sua seleção. Então provavelmente Israel também vai jogar, tá? Só coloca isso em mente. Se Israel vai jogar, pode ser que você que está buscando uma cotação da França a 1,20 como um Panther para deixar correr até o final, pode ser um pouco chato. Talvez buscar um risco um pouquinho maior para tentar buscar uma cotação melhor, talvez um handicap asiático na França, ou menos 1,25, possa ser interessante, tá? Mas e se não bater? Beleza, mas pelo menos você pegou uma cotação maior para você ter uma somatória no lucro e no prejuízo melhor. 1,20 é uma cotação que com as margens das casas você não vai botar dinheiro no bolso no longo prazo. Não adianta, você sabe como é que funciona. Tá? Se você é um trader é diferente. Encontrei um cenário, um recorte do jogo onde a França está dominando e tá, show. Aí a gente trabalha nesse pack favorito, tá? Nas informações que a gente tem aqui, Israel teve mais de 2,5 gols nos últimos 5 e a França teve menos de 2,5 nos últimos 7 de 9. Então a França tem puxado esse jogo para um under, tá? Porém, a França não perdeu nos últimos 4 para Israel e é uma discrepância de força aqui bem grande. Então se Israel, por exemplo, estiver atrás do placar, como estava contra a Bélgica e continua indo para cima, a Bélgica, por exemplo, ampliou o placar, a França pode fazer a mesma coisa. Então não duvido de um jogo aqui para 3 gols. O 2,5 nesse jogo tá 1,50. Ele pode melhorar. Dá para pegar ele no live, tá? O ambas marcam tá 2,10. Já é uma cotação bem maior, porque o mercado não espera tanto, tá? Não vou inventar moda por aqui não. Vou ficar nisso que a gente comentou mesmo. E para finalizar, voltando aqui, deixa eu só falar como é que tá a situação da França no grupo. Acho que vocês viram, né? Segunda colocado, mesmo grupo da Itália com a Bélgica. A França tem uma derrota para a Itália e uma vitória, saldo de 0. Na situação da Inglaterra, que a gente vai falar agora, que é a favorita em casa contra a Grécia, a Inglaterra está no segundo grupo da Liga B. Ela é líder junto com a própria Grécia. A Grécia marcou 5 gols e não tomou nenhum. E a Inglaterra marcou 4 e não tomou nenhum. Olha que loucura. A Grécia é líder do grupo até o momento. A Grécia venceu a Finlândia em casa por 3-0 e venceu a Irlanda por 2-0. Olha que marcar gol na Irlanda não é fácil, hein? Quer ver? A Inglaterra marcou quanto na Irlanda? 2. E a Grécia também fez a mesma coisa. Então, olha, pelo menos nos números não parece ser qualquer coisa não, tá? A Grécia parece estar muito bem. Mas é um jogo para back favorito, né? Lembrando que a Inglaterra está com um treinador interino, ok? O Southgate, ele saiu, acho que ele entregou o cargo. Existe uma dúvida se ele vai colocar o Saka na lateral esquerda. Surgiu um burburinho ali, acho que não faz sentido nenhum. Acho que é para adaptar o Cole Palmer, né, no time, que tá jogando muita bola. Acredito numa Inglaterra, se tiver com Harry Kane aqui, Harry Kane sempre fazendo chover nessa seleção da Inglaterra, principalmente contra times um pouco menos fortes, né? Times menores, seleções menores. Então, para você que gosta de mercado exótico, finalização do Harry Kane, gol do Harry Kane, mais de não sei quantas finalizações do Kane, vai nessa, tá? Que o cara é fominha mesmo e na Inglaterra ele bate recorde pra caramba. Em relação a trade, mesma coisa da França, o cenário... Aqui é um jeito diferente, né? Aqui provavelmente a Inglaterra vai dominar o jogo quase que 90 minutos, ou então até marcar, porque na Euro foi assim. A Inglaterra tinha os seus níveis de superioridade, aí marcava, dava aquela
recuada para poder proteger. Foi assim contra a maioria das seleções que ela esteve na frente. Mas enquanto ela não achar o gol, ela vai se transformar num time muito propositivo, com aquele back padrão, muito provavelmente, tá? Então aqui você vai encontrar muito mais fácil do que no jogo contra a França. Tem só que tomar cuidado com os contra-ataques da Grécia. Porém, jogando aqui num confronto direto, pensando em classificação, não é ruim para a Grécia um empate. E também não é ruim para a Grécia, pensando em saldo, perder por poucos gols. Então, ó, por exemplo, a Inglaterra marcou o primeiro gol, show de bola. A Grécia precisa se expor? Não, porque perder para a Inglaterra no planejamento já está sendo esperado. Então, com um saldo melhor do que o da Inglaterra, pensando em classificação até na segunda colocação, por exemplo, a Grécia poderia, por exemplo, pensar em, vou tomar 1-0 só, no máximo 2, então não estou puxando esse jogo tanto para um over, tá bom? Vou pensar mais num back favorito mesmo, ok? Esse é o pensamento em relação a grupo, tá? Em relação a informações, vamos lá. A Inglaterra vem de menos de 2,5 em 8 de 10. A Grécia venceu as últimas 3, não sofreu gol nas últimas 3 e foi o primeiro a marcar em 5 de 6. Eram seleções mais acessíveis, né? Agora a Grécia pega uma seleção bem mais complexa. Então, sinceramente, para mim, é um jogo para a gente buscar algo a favor da Inglaterra. Theo, sou um Panther. O que você me aconselha? Não estica o handicap. Tá? Acho que no máximo aqui pensar num handicap de menos 1,25. Porque é normal a Grécia perder esse jogo, mas se ela continuar recuada, pode ser que a Inglaterra tenha mais dificuldade de continuar progredindo gols, né? Então pode acontecer da Inglaterra golear, mas se a Grécia não sair para o jogo, ela vai dificultar esse cenário de goleada. Então 2 gols de diferença para a Inglaterra seria bem tranquilo de pensar nesse cenário. Tá? Mas e se a Grécia fizer um excelente jogo defensivo? Pode acontecer, a Grécia não tomou nenhum gol até agora, né? Assim como a Inglaterra não tomou nenhum. Então, claro, você que é um trader, você sabe do seu risco, até quando você pode ficar na posição. Você que é um Panther, você vai precificar para pegar uma odd mais alta, justamente para incumbir esse problema da Inglaterra não marcar e você no longo prazo ter uma chance de ter lucro. Fechou? Agora vamos falar de eliminatórias da Copa do Mundo, aqui da América do Sul. E aí eu vou trazer o PDF de apoio para ter uma facilidade maior aqui para a gente. A Bolívia venceu os últimos 2 jogos, que se eu não me engano, vamos pegar aqui no radar esportivo, foi contra a Venezuela e contra o Chile. Contra o Chile, ela quebrou um tabu de não sei quantos anos, tá? Desde 1900 lá vai bolinha. Então é uma Bolívia que vem motivada, claro. Dentro de casa venceu a boa e bem treinada seleção da Venezuela por 4-0, aproveitando a altitude, e agora enfrenta a Colômbia. Só tem um querido detalhe aqui nesse confronto com a Colômbia. A Colômbia não perde há 12 jogos para a Bolívia, tá? A Bolívia sofreu gol nos últimos 10, o over 2,5 aqui é muito frequente, e a Colômbia marcou primeiro nos últimos 5. A Bolívia teve um over 2,5 em 6 de 7, no geral. Sofreu o primeiro e perdeu o primeiro tempo na maioria das vezes. Então é um jogo com uma esperança sim, uma expectativa sim de 2,5 gols. E olha, essa cotação de 2,25 para o 2,5 tá um chuchu, hein? Se o 2,5 tá bom, o 1,5 vai tá bom também, olha lá. Gosto muito de pensar nesse cenário, tá? A primeira coisa que eu pensaria aqui. Em relação à vitória da Bolívia. Bom, a Bolívia utiliza, né, no Hernando Siles, uma questão de altitude muito forte, mas como a Colômbia não perde há 12 jogos, fica até difícil colocar só isso em pauta, né? Nos últimos jogos entre eles, na casa da Bolívia, 3-2 para a Colômbia, 1-1, e a gente só tem esses últimos 2 confrontos. No geral, a Colômbia venceu 4 dos últimos 5. Então, assim, é um jogo over, mas eu me abraçar na Colômbia só pensando em tabu seria muito mesquinharia, né? Mergulhar muito raso. E me abraçar na Bolívia só pensando na altitude também pode ser muito raso, apesar de ser um pouco mais profundo do que só o tabu. Se amarrar tabu, cara, o tabu tá aí caindo o tempo todo. Inclusive o da Bolívia contra o Chile caiu um tempão. Então assim, eu prefiro pensar mais na questão da altitude. Se fosse para te indicar alguma coisa, eu ia falar, toma cuidado com a boa fase da Bolívia e na altitude. Mas, se a gente tem o benefício da dúvida, eu como um trader venho para correção de preço, e você como um Panther espera o jogo começar para você ver se a altitude está causando um problema muito grande na Colômbia. Ainda assim, prefiro te indicar o mercado de gols, tá bom? Venezuela e Argentina. Nesse caso aqui, eu vou continuar elogiando a Venezuela porque eu gostei muito do jeito que ela participou da Copa América e também gostei muito do que ela vem fazendo na competição. Sim, eu sei que ela tomou um cacete aqui da seleção da Bolívia, né?
e sei que ela segurou também o Uruguai, que é uma seleção muito melhor hoje tecnicamente que ela. No PDF de apoio a gente consegue ver uma Argentina fortíssima fora de casa, mas uma Venezuela também invicta em casa, tá bom? Então, eu entendo a cotação da Argentina, bicampeã da Copa América, campeã do mundo, eu entendo totalmente. Não vou criticar, não vai ser eu que vou colocar aqui, ó, a Argentina pode se complicar. Mas também não vou te indicar um back argentino. Não vou. Não nesse cenário, tá? Agora, você, sendo um trader no ao vivo, dentro de um recorte com a Argentina muito bem, show. Dá para você pensar assim em trabalhar contra a Venezuela a favor da Argentina. Você como um punter, pela fase da Venezuela, eu te aconselho, se você quiser muito trabalhar a favor da Argentina, buscar uma cotação um pouco mais elevada, tá? Pensando aqui nas anotações que eu fiz, a Argentina no confronto direto venceu os últimos 3, a Venezuela sofreu gol em 8, o over 2,5 aconteceu em 6 de 8, ambas marcam em 5 de 7. O menos de 2,5 nos jogos da Argentina é frequente e a Argentina foi o primeiro a marcar em 7 de 8, a Venezuela não vence a 3 jogos. Nos últimos confrontos entre eles, ó, na casa da Venezuela, 2-2, 2-0 Argentina e 3-1. Olha que se ambas marcam, pode ser interessante, hein? Se fosse para arriscar uma moeda, não duvidaria. O 2,5 deve estar muito bom também está muito bom, tá? Então, nesse jogo, eu gosto até de pensar aqui, ó, no over 1,5 ao vivo com uma cotação acima de 2, ok? E se for trabalhar a favor da Argentina, toma um pouco de cuidado. Olha a informação que a gente tem aqui, ó, a Venezuela ainda não sofreu gols dentro da sua residência. Cuidado, tá? Claro, Venezuela pode vir a sofrer e aí sair pro jogo igual barata tonta, a Argentina pode aproveitar e ser um sururu danado. Pode acontecer. Mas, até o momento, a defesa da Venezuela é muito boa. Para finalizar, Chile e Brasil, mais tarde, Brasil é favorito. Obviamente já vou aqui para favorito pode se complicar. Por quê, Theo? Porque o Brasil não passa confiança nenhuma, né? Qualquer cotação abaixo de 2 hoje do Brasil, a gente já... Opa! Então isso aqui é só para dar um cicitudo, a gente pensar, ó, peraí, calma. Ah, mas o Chile tá uma draga do... Sim, o Chile é um dos piores times das eliminatórias. O Chile só venceu uma mísera partida. Dentro de casa, o Chile teve uma vitória apenas, mas o Chile teve uma derrota, só tomou 2 gols. E o Brasil, fora de casa, venceu também apenas uma e perdeu 3. Tu lembra do Brasil ter uma fase assim? Em eliminatórias? Eu não lembro. Então, eu não consigo te indicar de olho fechado um back Brasil. E nem vou, tá? Então, para mim, é um jogo para o Brasil tomar cuidado, o favorito pode se complicar. Por isso é um jogo para mim para correção de preço, tá? O que eu posso fazer, Theo? Você como um trader, dentro do jogo, trabalhar o seu back favorito ou a sua lei para a equipe em campo. Tranquilo, ou até mesmo um lei favorito numa correção, se o Brasil não estiver bem. Sendo um punter, Theo, eu quero muito trabalhar a favor do Brasil. Eu gosto muito da seleção brasileira. Primeiro, não mistura gosto com uma aposta e trade, tá? Por favor. O que a gente gosta, eu sou apaixonado pelo Brasil, mas não é por isso que eu vou fechar o olho e botar meu dinheiro. Hoje eu não coloco meu dinheiro no Brasil, mas nem por caceta, tá? Primeiro ele tem que me dar motivos. Então, se dentro do jogo ele estiver te dando motivo, show de bola. Sendo um punter, cotação mais alta aí, meu amigo, para valer esse risco, tá? Porque o Chile sabe que ele corre o risco de não ir para a Copa do Mundo, mas pontuar contra o Brasil é interessante. Então ele pode tentar segurar, sim, esse empate. Nas anotações que eu fiz aqui, o Brasil leva vantagem, né? Primeiro o Chile não vence a 5, o Brasil teve under 2,5 em 6 de 7, mas no confronto direto o Brasil venceu as últimas 4, não sofreu gol nas últimas 4, e o confronto direto, o menos 2,5, acontece com muita frequência, o Brasil inclusive sai bastante na frente. E é mais ou menos o cenário que eu espero, um Chile se defendendo, né? Então esse 2,5 aqui, o under, pode ter valor. O que pode fazer esse jogo virar over, que é o potencial que eu gosto de falar, é o favorito na frente. Brasil abriu 1-0, Chile saiu pro jogo, dá para pensar no 2,5. Brasil abriu 2-0, Chile continua saindo ainda mais, dá para pensar num over limite, o 2,5, né? É o mesmo mercado, só que são cenários diferentes. Num você vai buscar 2 gols, outro você vai buscar 1, dependendo do horário do jogo. Agora, o Chile está segurando um empate, ou o Chile está na frente do placar, cuidado. O Paraguai estava na frente do Brasil e segurou. Então, eu sinceramente não te indico gols no cenário do Chile na frente ou o jogo empatado. Agora, de resto, o Brasil na frente, pode ser interessante buscar mais 1 ou 2 gols se o Chile sair para o jogo, porque aí a situação do Chile tende a ficar ainda pior, tá? Porque, querendo ou não, infelizmente hoje, o Brasil é confronto direto com o Chile. A diferença de pontos aqui, ó, é de 5. Então, hoje,
o Brasil tem que olhar mais para baixo do que para cima, tá? É isso. Eu não me abraçaria tanto na seleção brasileira a qualquer preço, não. Fechou? É isso, meus amigos. O espaço está aberto aqui para vocês. Fica o convite para você participar dessa discussão. Lembrando que Vini Júnior não joga, né? Não foi... Acabou sendo cortado. O Andreas Pereira foi convocado para o lugar dele. O Brasil ainda não vem bem. Vem de derrota. Claro que tem a cobrança. Deve apresentar um futebol melhor. Mas ainda não passa a confiança. Então não pegue Brasil a qualquer preço. Fechou? Muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, apostas para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. E a gente se vê amanhã. Um grande abraço e até a próxima.